Santo Tirso fica a 30 minutos do Porto e é um concelho conhecido por estar associado aos primórdios da indústria têxtil e onde surgiu um importante mosteiro beneditino anterior à nacionalidade. O Mosteiro Santo Tirso foi inicialmente um pequeno mosteiro familiar, fundado ainda na época da Reconquista Cristã, em 978, quando este território fazia parte do Condado Portucalense. É anterior à nossa nacionalidade. Foi fundado por Aboazar Lovesendes, senhor da Maia, neto do rei Ramiro II de Leão e governador de entre Douro e Lima, e escolheu este vale fértil, banhado pelo rio Ave, que faria mover as azenhas, regaria os pomares e as hortas, daria peixe e frescura no verão. O órego deste mosteiro foi e continua a ser o mártir Santo Tirso. Santo Tirso foi um romano que viveu no século III e foi brutalmente martirizado ao recusar oferecer sacrifícios a ídolos romanos. Neste século X são as famílias nobres que patrocinam a fundação dos mosteiros. São famílias próximas da corte de Afonso VI de Leão e querem seguir uma prática considerada prestigiante e começam a adotar as regras trazidas pelos monges de Cluny, que foram os reformadores da regra de São Bento. E assim, em 1092, o mosteiro de Santo Tirso, com o patrocínio da família dos senhores da Maia, adota a ordem de São Bento, segundo o modelo de Cluny. Os monges da abadia de Cluny, em França, foram os primeiros a reformar, em 910, a primitiva regra de São Bento, fundada em 529. A igreja e o mosteiro que vemos é fruto de reconstruções do século XVII e XVIII. Antes desta última versão, houve 3 diferentes mosteiros. O mosteiro, construído em 1312 e que teve como padroeiro o conde de Barcelos, Dom Martim Gil, foi o que deixou visível o seu belíssimo claustro gótico. Essa igreja de 1312 tinha 3 naves e teria aproximadamente a mesma dimensão da atual. Também tinha 2 torres sineiras. Em 1883, Martins Sarmento desloca-se ao Mosteiro Santo Tirso e, na companhia do abade Pedrosa, identifica uma lápide dedicada a uma divindade galaica conhecida por Turíaco, na parede norte do antigo claustro. Era comum as divindades pagãs e pré-cristãs serem adotadas pelo cristianismo de modo a facilitar a integração dos povos locais ao cristianismo. Este é o claustro do século XIV, é o troço restante mais completo desse penúltimo convento. São 124 colunelos minados, rematam em capitéis, uns com motivos vegetalistas, contrastando com os capitéis mais antigos, compostos por animais, que poderão vir de um anterior claustro românico. Esta igreja atual é fruto de uma reconversão do século XVII, concebida pelo Frei João Torriano, em que basicamente transformou a igreja gótica de 3 naves nesta igreja de nave única, em planta de cruz latina, mantendo a mesma parede norte e realinhando a nova capela-mor para ficar centrada.
O atual núcleo urbano nasceu e cresceu ao longo da via medieval Porto Guimarães. Aqui, ao longo de um cordão umbilical, se desenvolverá este burgo, conhecido por Sidenay, de comerciantes e artesãos que viviam especialmente as relações com os monges do mosteiro. Em 1893, José Leite de Vasconcelos e o abade de Pedrosa visitam o local de implantação da Vila Romana, no centro de Santo Tirso, e de onde foram encontrados fragmentos de cerâmica romana que estão presentes no Museu Abade de Pedrosa. Santo Tirso sempre foi bastante concorrido em feiras. As famosas feiras de Louça, de São Bento, a 21 de março e 11 de julho, foram criação do convento. No século XVIII, além destas, havia mais 3 feiras, uma de gado, o primeiro sábado de cada mês, outra a 8 e 9 de setembro e outra às quartas-feiras de 15 em 15 dias. É um copo de
Na praça do município, em frente aos Passos de Concelho, vemos a estátua de uma figura importante para Santo Tirso. É São Rosendo. E quem será São Rosendo? É uma importante figura praticamente desconhecida em Portugal. É do tempo da fundação do Condado de Portugal. O seu pai foi Guterres Mendes, governador de 6 condados da Galiza, conde Magno do Porto e filho de Hermenegildo Guterres, quem criou o Condado de Coimbra e foi criado na Corte das Astúrias. Nós, portugueses, temos tendência a pensar que a reconquista cristã começou pela magia de Dom Afonso Henriques e ignoramos completamente os seus antecedentes. Estamos junto ao Monte Córdoba, que fica a 4 km sudeste de Santo Tirso, no lugar de São Miguel do Couto, administrado desde 929 por Guterres Mendes, pai de São Rosendo. Na altura, Guterres Mendes era conde Magno do Porto e os frequentes ataques de mouros e normandos na costa norte estarão na origem, por motivos de segurança, da mudança para aqui. São Rosendo nasceu aqui, em São Miguel do Couto, em 907 e foi aqui batizado na pia batismal que ainda se encontra no interior desta capela. E este é o castro de Monte Padrão, na freguesia de Monte Córdoba. Um castro muito especial porque foi fundado no século IX a.C. e manteve-se povoado até ao final do século XVI. E nele podemos ver os vestígios de 3 importantes fases. Na parte mais antiga, as casas circulares da primeira fase, castreja, do final da Idade do Bronze, e um antigo balneário castrejo ainda por interpretar. O balneário castrejo foi um elemento fundamental na vivência dos castros. Os banhos de vapor quente eram um tratamento medicinal das vias respiratórias, mas desconhece o elemento ritual de todo o processo. Na plataforma superior vemos as paredes de 2 das 3 casas do período da romanização, entre os séculos I e II depois de Cristo. Para sul do complexo romano, temos do período medieval do século IX descobertos os vestígios da Igreja de São Salvador e respectivo mosteiro, fundada em 934 por São Rosendo, em que mais tarde, no século XII para XIII, houve uma remodelação com a construção da necrópole, no adro da igreja, e a fortificação do espaço. O que vos vou contar é descrito numa crónica de um monge dessa época, do mosteiro de Sela Nova na Galiza, que também foi fundado por Dom Rosendo, e nessa crónica ele conta que a esposa do pai de São Rosendo, Ildoara Eiris, não tinha filhos e que diariamente ela vinha aqui à igreja de São Salvador, subindo o monte de Córdoba a pé, pedir a Deus que lhe desse um herdeiro. Durante uma vigília, no final do pedido, ela teve a visão do arcanjo São Miguel, que a avisou que iria ter São Rosendo, o que acabou acontecendo. Rosendo nasce a 26 de novembro de 907. Guterres Mendes e a sua esposa tinham a intenção de batizar o seu filho lá em cima, no Mosteiro de São Salvador, onde Ildoara tinha feito o pedido, e mandaram fazer a pia batismal. O carro de bois que transportava a pia batismal acabou partido em frente à igreja de São Miguel, e Rosendo acabou sendo batizado aqui. Guterres Mendes tinha mandado construir esta igreja, dedicada ao arcanjo São Miguel, na sua vila de Salas, em agradecimento a Deus pela mensagem deste arcanjo. São Rosendo foi uma criança dotada e aos 18 anos foi ordenado bispo de Dume, a norte de Braga, e por vontade do rei Ordonho foi bispo de Mondonhedo, no norte da Galiza. Em 955 é governador militar da Galiza e lidera a nobreza galega na sua luta contra a invasão dos normandos. Em 968 é nomeado administrador apostólico da diocese de Iria Flávia, transladada para Compostela no reinado de Afonso II das Astúrias. Rosendo afasta-se para um mosteiro fundado por ele em Sela Nova, na Galiza, onde morre em 977. O mosteiro de São Salvador, no Monte do Padrão, é abandonado em 1597 e a igreja é trasladada para o local onde se encontra a atual igreja paroquial de Monte Córdoba em 1623-51. Ela é reconstruída e consagrada em 1962. Do castro do Monte Padrão avistamos no Monte Córdoba uma grande igreja. É o Santuário de Nossa Senhora da Assunção, construído entre 1929 e 1970, para substituir a antiga capela de 1901, solitária na encosta do Monte Córdoba.
A vida rural sempre foi autossuficiente e a atividade de fiação e tecelagem surgem nesta região como um complemento da faina agrícola. Fiava-se com a roca colada à cintura em casa, de dia ou no serão, ou até andando na vigia do gado pelos lameiros que abundavam nesta bacia do rio Ave. Esse saber ancestral foi aproveitado pelos industriais do Porto, que souberam aproveitar a janela da oportunidade criada pelo novo Porto de Leixões, aliada à futura nova linha ferroviária para Guimarães, a estrada Porto-Guimarães, que se iniciara em 1845, a presença dos rios Ave e Vizela, em conjunto com a mão de obra barata e ainda sem a interferência de sindicatos. No caso desta fábrica de fiação, ela nasceu da doação dos bens do Conde de São Bento, deixados à misericórdia, com a condição da criação de uma fábrica onde trabalhassem pelo menos 50 operários de Santo Tirso. Mas a primeira fábrica têxtil no concelho de Santo Tirso foi a fábrica de fiação e tecidos do rio Vizela, fundada em 1845 por 11 empresários do Porto. Santo Tirso faz parte desse território inicial da Reconquista Cristã, onde os mosteiros familiares desempenharam a sua função de repovoamento. Há vários para visitar por motivos diferentes. O mosteiro de São Pedro de Roriz, fundado em 1070 por D. Touriz Sarna, de raiz românica, foi doado por D. Afonso Henriques a Santa Cruz de Coimbra, que seguiu a regra de Santo Agostinho em 1173. Foi encerrado em 1573, quando foi anexo ao Colégio de São Paulo em Braga. A apenas 200 metros de São Pedro de Roriz fica o convento das Freiras Beneditinas de Santa Escolástica. Ele foi fundado em 1935 e mantém 19 freiras. Para além de receberem pessoas procurando fazer retiro, dedicaram-se também ao fabrico de doçarias. A menos de 1 quilómetro destes dois mosteiros fica o mosteiro de Singueverga. É um mosteiro beneditino, masculino, fundado em 1892 e ele é conhecido pelo seu famoso licor. A apenas 6,5 km de Singueverga temos o mosteiro de São Miguel de Vilarinho. Foi fundado em 1070 para a sepultura de uns fidalgos da família dos Faves e o seu primeiro abade vitalício foi Gonçalo Anes Faves. Foi uma importante abadia de cônegos regrantes de Santo Agostinho a partir de 1189. Bom, espero que tenham gostado deste vídeo sobre Santo Tirso. Não se esqueçam e coloquem um like para fazer cócegas ao algoritmo YouTube.